Como viralizar um Reels no Instagram em 2026. Esse vídeo vai ser um guia completo e 100% atualizado com as melhores tendências. E eu tenho propriedade para te falar porque essas eram as minhas visualizações antes de eu conhecer todas essas atualizações e esses guias. Meus vídeos tinham ali 1.000, 3.000, 2.000 visualizações e não passavam disso, mas hoje eu já consegui chegar aí nos 872 mil, 1.700.000, 950 mil seguidores, e que inclusive isso me fez sair ali dos meus 6.700 seguidores e hoje eu tenho mais de 124 mil seguidores. E a primeira coisa, o primeiro passo é você entender como que o algoritmo funciona. Lá em 2022, quando o Reels foi criado, essa ferramenta foi criada pelo Instagram para meio que combater o TikTok que tinha sido criado ali em 2020. Desde então, a entrega do conteúdo era pela quantidade de seguidores que você tinha. A partir desse momento, em 2022, a entrega do conteúdo deixou de ser pela quantidade de seguidores que você tinha e passou a ser por recomendação, tanto para quem é seu seguidor quanto para quem não é seu seguidor. Isso, por um lado, foi um pouco ruim para quem tinha muitos seguidores, mas quem tinha poucos seguidores, isso foi excelente. Assim como, por exemplo, o Fábio Pires, que é um aluno meu, ele tinha 537 seguidores quando começou a criar conteúdo, e ele conseguiu resultados como esses aqui, ó, 943 mil, 723 mil, 516 mil visualizações num perfil muito pequeno. Olha esse outro exemplo aqui, o Marcão, ele tinha 522 seguidores, mas tem conseguido visualizações como essas aqui, ó, 1.3 milhões, 596 mil visualizações. E um último exemplo é aqui o Rafa Sabino, com 4 mil e poucos seguidores, ele viralizou vídeos com 152 mil, 156 mil visualizações. E o que a gente aprende com isso? Que o algoritmo, gente, ele não tá nem aí para a quantidade de seguidores que você tem. Ele só quer saber se o seu conteúdo é interessante. Outro ponto importante para a gente entender é como funciona a entrega do seu conteúdo. O Instagram, ele entrega o seu conteúdo por amostragem. O que é uma amostragem? Ele primeiro entrega para um pequeno grupo de pessoas, coloquei aqui um número fictício de 50 pessoas, mas ele sempre entrega para um grupo pequeno. E se esse grupo pequeno se interessar pelo seu conteúdo for relevante, então o Instagram ele entrega para uma quantidade maior, e depois maior, e depois maior, e depois maior, e assim sucessivamente. E aqui a gente vai para o segundo passo, que o seu conteúdo precisa ser interessante para qualquer pessoa no início. Porque pensando por essa lógica aqui da entrega por amostragem, não necessariamente o Instagram consegue entender quem que é o público que está interessado no seu conteúdo. Então, por exemplo, se o seu conteúdo é muito técnico no início, muito segmentado, o Instagram não vai ser muito assertivo para entregar esse conteúdo para uma bolha tão específica. Por isso que a gente meio que tem que agradar no início do nosso conteúdo qualquer pessoa, porque assim o algoritmo vai entender que aquele conteúdo é relevante e assim ele vai entregando para mais pessoas. Uma maneira que eu gosto de falar sobre isso é que você não pode começar direto no seu assunto. No início você precisa começar com um tema que seja curioso ou interessante, porque dessa forma aquela entrega por grupos de amostragem, no início qualquer pessoa vai se interessar por aquele conteúdo seu, mas aí depois de você começar com um conteúdo interessante, você acrescenta o seu conteúdo. Então o tema do seu vídeo, você não tem que pensar qual que vai ser o tema técnico que eu vou falar hoje. Não, você precisa primeiro pensar em qual vai ser o tema interessante e depois pensar em como você vai entregar o seu conteúdo através do tema interessante ou tema curioso. E aqui a gente vai por terceiro passo, que é quanto maior a retenção, maior a visualização. E aqui eu te provo, tá? Eu gosto de te mostrar dados aqui. Esse aqui é um vídeo meu que tem 1.7 milhões de visualizações e a principal métrica, a métrica que eu mais olho é a retenção. E eu sempre fico olhando aqui, ó, com quantos segundos eu consegui reter 50% da audiência. E aqui a gente consegue ver que eu consegui reter 50% da audiência com 20 segundos. E aí eu fui olhar um segundo conteúdo como esse aqui, tem 565 mil visualizações. Olha o tanto que a retenção meio que diminuiu aqui, ó. Eu retive 50% da audiência com 10 segundos. Você percebe o tanto que é sensível, que é proporcional? Quanto menos a retenção, menos a visualização. Quanto maior a retenção, maior a visualização. E esse aqui é um outro exemplo de um vídeo
que eu tive 4.800 visualizações e eu retive 50% da audiência com 3 segundos, ou seja, foi muito menos interessante para aqueles grupos de amostragem que o Instagram entregou o meu conteúdo. Se esse conteúdo até aqui já foi relevante para você, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante e vai entregar para mais pessoas. Dada essa explicação aqui, eu quero te mostrar então 3 pilares que eu acredito que ajuda muito a aumentar a retenção do seu conteúdo. E o primeiro pilar, como eu falei, é o tema ser interessante, o tema ser curioso. Se o tema não for interessante, não for curioso, essa retenção ela vai cair drasticamente. O segundo pilar é o conteúdo ser autoral. É uma coisa que eu defendo muito, justamente por essa lógica do conteúdo ser interessante. Quando você pega um corte de um podcast, corte de uma palestra, corte de pregação, esse corte, muitas das vezes as pessoas, aquele grupo de amostragem que é entregue, acha que aquele conteúdo não é interessante o suficiente. Com isso, eles não vão prestar atenção e eles pulam esse vídeo. Logo, o algoritmo vai entender que aquele conteúdo não é interessante. E o conteúdo autoral, que é um conteúdo que você faz especificamente para a plataforma do Instagram, as pessoas já vão prestar mais atenção no seu vídeo. É só você pensar, por exemplo, quando você vê um corte de algum apresentador na TV, quando é um corte do programa, você está acostumado a ver aquela pessoa lá naquele programa e não é uma novidade para você, não é curioso para você, mas se aquele apresentador daquele programa pegar o celular dele e fazer um conteúdo feito pelo celular e ele postar, aquilo ali vai te chamar muito mais atenção. Então não é que a plataforma não goste que você poste, é porque estatisticamente as pessoas prestam menos atenção quando é um conteúdo aproveitado. E por último é você fazer esse conteúdo através de um formato de conteúdo pedagógico, que existem formatos que já estão meio que validados por vários criadores de conteúdo, e esses formatos eles tendem a chamar muito mais atenção, eles tendem a fazer com que o conteúdo seja muito mais curioso. E aqui inclusive a gente vai para o próximo passo. O quarto passo seria você usar formatos de conteúdos virais. Como eu falei, são formatos que são validados por outros influenciadores. Então, por exemplo, esse aqui é um conteúdo de React. O que é o conteúdo de React? É quando você divide a tela e você fica colocando imagens e vídeos e cenas curiosas, e aquilo ali por si só liberam algo no cérebro das pessoas, que é a dopamina. A dopamina é o hormônio da recompensa que as pessoas recebem no cérebro, e aquilo ali inclusive é um estímulo para que a retenção no seu conteúdo aumente. Inclusive, toda vez que a gente passa um novo vídeo, a gente fica preso naqueles vídeos que são vídeos curtos, porque a gente fica recebendo dopamina o tempo todo. E aí quando no seu próprio vídeo você já fica liberando esses estímulos visuais, aquilo ali por si só já ajuda muito na retenção. E esse aqui é um outro exemplo de formato, que é o fundo verde, que você fica usando ali imagens ou vídeos que comprovam ou reforçam aquilo que você está falando no seu conteúdo. E isso também é um estímulo visual, isso faz com que as pessoas prestem mais atenção no seu conteúdo. Eu tenho catalogado 17 formatos de conteúdos que são pedagógicos. O que significa ser pedagógico? Existem formatos que viralizam por si só. Por exemplo, um meme, ele é um formato de conteúdo que viraliza, só que ele não traz uma carga pedagógica. Como nosso objetivo é criar um conteúdo que faça com que as pessoas queiram aprender com a gente, estejam dispostas a investir, inclusive, num treinamento, numa mentoria, a gente tem que fazer um conteúdo que seja pedagógico, que ele gere o desejo das pessoas aprenderem com a gente, que a gente gere algum tipo de ensinamento com as pessoas. Então, eu cataloguei 17 formatos de conteúdo. E se você quiser conhecer esses formatos de conteúdo, aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, você pode se cadastrar para um diagnóstico gratuito com algum estrategista da minha equipe, e a gente pode te mostrar como é que esses formatos de conteúdos funcionam. E o quinto e último passo é você usar 3 tipos de gancho no início do seu vídeo. Como por exemplo, esse conteúdo aqui, ó. Eu usei um gancho visual, que é uma imagem, alguma imagem ou um vídeo que chama muito atenção. Usei um gancho escrito, ou seja, eu deixei escrito na tela com alguma frase, alguma headline que chama muito a atenção das pessoas. E eu também usei o gancho falado. No início ali do conteúdo, eu uso alguma frase que vai chamar muito a atenção da pessoa, e isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo no meu vídeo. Se a pessoa fica mais tempo no meu vídeo, o que acontece? O Instagram ele entrega para mais pessoas, porque ele entende que aquele conteúdo é relevante, e com isso
o Instagram vai entregando para mais e mais pessoas, e aí então a gente chega na viralização. E é dessa forma que a gente consegue ter mais visualização nos nossos conteúdos lá no Instagram. Fez sentido o que eu falei para você aqui? O que você achou? Quero que você me conte aqui nos comentários e também me conta o que mais você quer aprender. Tem algum outro assunto que você gostaria que eu fizesse algum conteúdo aqui nesse canal? Me deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E eu te vejo no próximo vídeo.